Olá, seja bem-vinda na aula de hoje. E hoje nós vamos falar sobre autoimagem. E, na verdade, nós vamos falar sobre como reconhecer e transformar a sua autoimagem. A gente vai entender o que é autoimagem, como resgatar a autoimagem, o impacto na nossa vida. Vamos, nas próximas aulas, identificar a autoimagem atual, transformar a autoimagem, e vamos ter também ferramentas de transformação. Antes de tudo, a gente precisa saber e entender o que é autoimagem. E a autoimagem é a percepção que nós temos de nós mesmas. Isso inclui nossa aparência física, isso inclui as nossas habilidades, a nossa personalidade, os nossos valores. A autoimagem é a forma que a gente se vê, é a forma que a gente se avalia. E isso influencia diretamente a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, o nosso comportamento. Como você se vê, né? Qual a forma que você se enxerga, o que você acredita sobre você, qual a imagem. E quando eu falo imagem, eu estou falando imagem física somente, como eu coloquei aqui, né? Nossas habilidades, nossa personalidade, nossos valores, o que você enxerga de você. E qual é a importância da autoimagem na nossa vida cotidiana? É a autoimagem que molda as nossas atitudes. É a autoimagem que molda as nossas escolhas, a interação com o mundo ao nosso redor. Uma autoimagem positiva nos impulsiona a alcançar o que a gente quer, os nossos objetivos, enquanto uma autoimagem negativa pode limitar a gente, impedir a gente de realizar o nosso potencial máximo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu tenho uma autoimagem positiva de mim, na hora que eu tiver uma atitude, na hora que eu tiver que tomar uma decisão, eu vou tomar uma decisão com mais coragem, eu vou tomar uma decisão, mesmo que tenha algum risco, eu vou lidar melhor com isso. Se eu tenho uma autoimagem de mim negativa, eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não nasci para aquilo, eu vou começar a deixar de fazer o que eu queria fazer para ter o meu objetivo, porque eu não vou acreditar que eu consigo. Fez sentido? A autoimagem também afeta a nossa percepção dos outros, porque nós temos a tendência de projetar as nossas próprias inseguranças e expectativas nos demais. E isso pode influenciar os nossos relacionamentos e até mesmo as nossas oportunidades de crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Como assim? Bom, se eu sou insegura, né, eu acredito que aquela pessoa vai me olhar da forma que eu me olho, aquela pessoa vai me ver da forma que eu me vejo. Eu me vejo como uma pessoa, por exemplo, tímida. Eu me vejo como uma pessoa que não sou boa em lidar com outras pessoas. Então, eu vou acreditar que quando eu estiver numa entrevista de emprego, aquela outra pessoa ela pode enxergar exatamente isso em mim. Eu vou acreditar que aquela pessoa vai ver o que eu estou vendo. Só que não é porque eu estou vendo que eu sou, né? O fato de eu acreditar que eu não sei uma coisa, acreditar que eu não sou boa o suficiente, acreditar que quantas pessoas você conhece, por exemplo, que fazem cursos e cursos e cursos e cursos e mais cursos. As pessoas super sabem do assunto, são quase especialistas no assunto, mas nunca está suficiente, porque ela acredita que ela não sabe o suficiente. E aí, ela muitas vezes deixa, por exemplo, de dar uma aula, de fazer uma palestra, porque ela acredita que, aí se observarem que eu não sei tanto? E se acharem que eu falei alguma coisa errada? E se o outro me ver como eu me vejo? Entende? E aí acaba não fazendo e não atingindo o objetivo que gostaria. Entender como a autoimagem funciona e como ela nos afeta é o primeiro passo para desenvolver uma relação mais saudável e positiva com a gente. Olha, eu botei essa foto aqui maravilhosa, porque é uma questão muito grande, né, de nós mulheres, eu tenho que emagrecer. Quando eu emagrecer, eu vou ficar linda. Quando eu engordar, eu vou ficar linda. Quando eu perder essa barriguinha, quando eu botar silicone, quando eu cortar o cabelo, quando eu não sei o que, tem sempre um quando eu, né, vou ficar satisfeita. Se você precisa esperar isso tudo acontecer para que você fique satisfeita, para que você chegue em algum lugar, significa que você, né, não está se vendo como boa o suficiente assim. E aqui existe um detalhe, né?
Você pode querer mudar, você tem todo o direito de querer emagrecer, botar silicone, fazer o que você quiser. O problema é você deixar, você ter uma autoimagem negativa de você. Não vou conseguir aquele emprego porque estou acima do peso. Não vou conseguir fazer tal coisa porque eu não estou com o corpo que eu quero. Não vou à praia porque eu não posso botar biquíni porque eu sou horrível e todo mundo vai me achar horrível. E aí você deixa de viver, você não se aceita, você não se vê de uma forma bonita, deixa de viver preocupada, além do que você acha de você, com que as pessoas também possam achar de você. Por quê? Porque você está se vendo com uma autoimagem negativa. Quando tem mulheres maravilhosas, incríveis, que não colocaram silicone, que não estão com o peso ideal e que fazem tudo isso, que vivem suas próprias vidas, porque elas se acham lindas, maravilhosas, e ainda que queiram melhorar aqui ou ali, fazer uma coisa ou outra, isso não faz com que elas se vejam de forma negativa. Isso faz, bom, eu estou assim hoje, eu me amo como eu sou, eu estou me amando hoje, vou melhorar, mas o que eu sou hoje me deixa feliz, porque eu me amo. Entende? Autoestima e a crença de merecimento. Quando a gente fala de autoimagem, autoestima não, gente, desculpa. Autoimagem e versus crença de merecimento. Quando a gente fala de autoimagem, a gente fala da maneira que a gente se enxerga, né? De uma forma geral. E isso bate diretamente com a nossa crença de merecimento. A gente vai falar mais para frente sobre crenças. A gente vai falar sobre crença limitante, a gente vai falar sobre crença de capacidade, sobre crença de identidade e também sobre crença de merecimento. Mas hoje eu quero falar com você especialmente da crença de merecimento, porque tem muito a ver com a nossa autoimagem. A crença de merecimento e a autoimagem, elas estão profundamente entrelaçadas e elas podem influenciar uma a outra. Só que, no entanto, em termos de profundidade, a crença de merecimento geralmente é considerada como a raiz ou a base subjacente que sustenta a nossa autoimagem. Ou seja, está bem mais enraizado. A crença de merecimento é o quanto você merece, né? O quanto você acredita que merece algo. Isso está enraizado dentro de você e a tua autoimagem vai manifestar isso. Vou explicar. A crença de merecimento, ela reside no núcleo da nossa identidade e do nosso autoconceito. Qual o conceito que eu tenho de mim mesmo? Sabe qual é o apanhado geral? Qual a opinião geral que eu tenho sobre mim? Qual é o conceito que eu tenho sobre mim? Igual em prova, fulano tem conceito 10, fulano tem conceito 5, fulano tem conceito 1. Mas a gente pegando a palavra conceito de uma forma mais ampla, qual o conceito que você tem sobre você? Quem é você? Na sua concepção, no seu entendimento, na maneira que você se enxerga. Existe a diferença entre você ser algo e você se enxergar algo. Nem sempre a forma que você se enxerga é a forma que os outros te enxergam. E nem sempre você se enxerga da melhor maneira possível. Então a gente precisa entender isso. E a crença de merecimento ela está no núcleo dessa identidade, lá no centro. Ela representa as nossas convicções profundas, o que a gente acredita realmente sobre o nosso valor pessoal, sobre a nossa dignidade. E essas crenças, elas são formadas ao longo do tempo, por meio das experiências que a gente vive desde pequeno, das influências sociais, da educação, da cultura, das interações com outras pessoas. E elas podem ser conscientes, ou seja, a gente ter consciência disso, a gente pode saber que isso é muito claro para a gente, ou ela pode ser inconsciente, a gente nem fazer ideia que pensa assim. E elas moldam a nossa maneira como nós nos vemos. E também como a gente interpreta as interações e os eventos que estão à nossa volta. E, por sua vez, a autoimagem, a gente falou da crença de merecimento, né? Já a autoimagem é uma expressão externa, é uma manifestação visível dessas crenças internas de merecimento. Então, se eu acho que eu não mereço ser feliz, eu não mereço ser amada, eu não mereço ter um bom relacionamento, eu não mereço ter uma boa vida financeira, eu não mereço. Não é tão claro assim. É, como eu disse, intrínseco, está lá dentro de alguma forma despertou em você, ou porque você acha que não consegue, ou porque você acha que não é boa o suficiente, ou porque, então, assim, se eu não sou boa o suficiente para, eu não mereço X, entende?
Bom, se eu não sou tão estudiosa, eu não mereço tirar uma nota boa. Por que não merece? E se você é uma pessoa que aprende mais rápido do que as outras? E algumas pessoas precisam de 5 horas estudando, mas você só precisa de 20 minutos. Onde está dizendo que você não merece tirar uma nota boa? Mas às vezes isso acontece. Eu dei o exemplo de nota, mas pode ser para relacionamento, pode ser para dinheiro, pode ser para milhares de coisas. Se você acredita que para você ganhar, sei lá, 20.000 reais, você tem que ter 5 faculdades, 2 mestrados, um doutorado e um pós-doutorado, você vai ser uma pessoa que vai acreditar a vida inteira que não, olha, eu só fiz o segundo grau, eu só fiz uma faculdade. Então, é impossível ganhar mais de 2.000 reais. E você acredita nisso sua vida toda. Só que onde está escrito isso? Né? Tem muitas pessoas que fazem muito mais do que isso e tem o segundo grau, tem o primeiro grau. Tem gente que nem estudou, mas a crença é que quem não estudou tanto não merece tanto. E aí você se limita. Então, aí você se vê como uma pessoa inferior. Você se vê como uma pessoa que não é capaz de. Então, se você não é capaz de, você não merece, então a sua autoimagem, ela fica distorcida. Ela manifesta, a autoimagem é a manifestação daquela crença de não merecimento. Ela reflete a nossa percepção, consciente ou subconsciente ou inconsciente de nós mesmos, incluindo a nossa aparência física, habilidade, personalidade, valor, identidade, que eu já falei aqui, né? Ela vai refletir, a nossa autoimagem vai refletir a forma que a gente se percebe. E a nossa autoimagem é influenciada pelas nossas crenças de merecimento e pode ser tanto uma fonte quanto um reflexo dessa crença. Isso é muito legal, eu vou explicar o que que isso aqui quer dizer. Quer dizer o seguinte: bom, você tem a sua autoimagem, né? E você tem a crença de merecimento. Autoimagem, a maneira que você se enxerga de forma geral. Não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Ah, eu acho que eu sou desequilibrada, eu acho que eu sou estressada, eu acho que eu sou uma boa mãe, eu acho que eu sou uma péssima mãe, eu acho que eu sou uma boa esposa, eu acho que eu sou uma péssima esposa, eu acho que eu sou uma boa amiga, enfim. Sua opinião sobre você, a imagem que você tem sobre você. Essa imagem que você tem é influenciada pela sua crença de merecimento. O que você merece. E ela pode ser tanto uma fonte, ou seja, eu acho que eu mereço ganhar, vou falar de dinheiro, que é fácil entender com um exemplo financeiro. Se eu só tenho até o segundo grau e eu ganho 1.000 reais por mês. Como eu só tenho segundo grau e cresci, por exemplo, numa família que todo mundo tem mestrado, todo mundo olha para mim de uma forma inferior, mesmo sem perceber. E as pessoas, você não faz uma faculdade, você não vai. Como é que você vai ficar sempre ganhando isso que você ganha? Você não vai conseguir ir além disso. Aí a gente escuta esses comentários, tá? Aí você escuta esses comentários, e aí você acredita naquilo. Caramba, é mesmo. Nossa, verdade. Eu não vou ganhar mais que 1.000 reais, porque eu não tenho um mestrado e um pós-doutorado igual a minha mãe. Eu não tenho uma faculdade, eu não tenho um segundo grau, ou sei lá, qualquer outro exemplo. Então, já que eu não tenho todos esses, né, locais de estudo, eu vou ganhar só 1.000 reais. É o que eu mereço. Faz super sentido. É o que eu mereço porque eu não estudei tanto quanto os meus pais. Uma crença. Gerou uma crença e você acredita realmente, eu não mereço. Não com essa palavra de eu não mereço, mas dentro de você, você acredita que não dá mais, porque você é aquilo. Todo mundo foi até a página 5, você foi até a página 1. Então, se você só foi até a página 1 e o pessoal que foi até a página 5 não está conseguindo, quanto mais você até a página 1. Vocês estão entendendo? Então, isso gera uma autoimagem. Tá, então se eu sou uma pessoa que vou bater no máximo 1.000 reais, eu vou me ver como uma pessoa insuficiente para determinadas outras coisas. E aí, isso é quando a crença de merecimento é uma fonte. Ou seja, vem a crença e depois vem a autoimagem. E quando vem essa autoimagem, você vai num jantar, todo mundo que está lá no jantar
tem pós-doutorado, você não tem pós-doutorado, e aí você tem aquela autoimagem lá de inferioridade. E aí você chega lá, vê, se depara com aquilo e já acredita. A sua autoimagem é que você é inferior. Lembra? Por causa da crença de merecimento. Aí você acredita o quê? Todo mundo vai me achar inferior. Todo mundo vai acreditar que eu também não sou boa. Todo mundo vai. Aí você começa. E aí você vai alimentar a sua autoimagem. E aí você vai começar a refletir essa crença. Então, embora as duas, a crença de merecimento e a autoimagem, sejam aspectos essenciais da nossa psique humana, a crença de merecimento é frequentemente considerada como a camada mais profunda e fundamental que sustenta a nossa autoimagem e molda a nossa visão de nós mesmas e do mundo ao nosso redor. Ah, então onde que eu mudo? Você muda a crença, você neutraliza a crença. Você neutraliza a crença de merecimento. Muda a sua autoimagem, transforma a forma que você se vê. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Vamos entender então alguns pontos aqui? Vamos lá. Autorrespeito e autoaceitação. Uma autoimagem saudável está fundamentada na capacidade de se respeitar e de aceitar como ser humano que é digna de amor, que é digna de felicidade. Quando nós acreditamos que nós merecemos respeito, cuidado e consideração, é mais provável que a gente cultive uma autoimagem positiva. Até porque, quando a gente se respeita e quando a gente se aceita, a gente vai colocar limites nas pessoas. Olha, até aqui você pode falar comigo. Até aqui você pode me tratar desse jeito. Até aqui eu aceito. A partir daqui, não, você não vai mais me tratar assim. Você não vai mais me dar isso, porque eu não mereço isso. Entende? Autorrespeito, autoaceitação. Essas são algumas maneiras pelas quais a autoimagem e a crença de merecimento estão conectadas. Por exemplo, na autoconfiança e realização pessoal. A crença de merecimento, ela influencia a nossa autoconfiança, a nossa disposição para buscar os nossos objetivos e os nossos sonhos. Bom, se eu mereço ter o casamento que eu quero, se eu mereço ter a casa que eu quero, se eu mereço ter os filhos que eu quero, se eu mereço ter a vida que eu quero, eu preciso confiar em mim que vou conseguir isso, certo? Vou buscar meus sonhos, vou acreditar. Quando ninguém mais acreditar, eu vou acreditar. Eu não vou precisar de tapinha nas costas. Ó, vai, você consegue, vai, você vai conseguir. Ou, né, o marido, vai, consegue, os filhos, vai, consegue. Não, quando você tem autoconfiança, você mesma se dá o seu próprio tapinha nas costas. E quem te der tapinha nas costas também, falando isso, muito bem, vai, é lucro para você. Porque você já sabe que você consegue. Se a gente acredita que a gente merece alcançar o sucesso e a realização, a gente vai estar mais propensa a agir dessa maneira, confiante e persistente em direção a esses objetivos. Padrão de relacionamento. Isso é muito bom, isso daria umas 5 aulas só desse tópico. Mas vamos falar por aqui o que é mais importante. As nossas crenças sobre merecimento também moldam os nossos padrões de relacionamentos. Se nós acreditamos que a gente merece amor e respeito genuíno, nós vamos tender a estabelecer e manter relacionamentos saudáveis e equilibrados. Mas, por outro lado, se a nossa crença de merecimento é baixa, nós podemos tolerar comportamentos prejudiciais ou nos envolver em relacionamentos que não nos servem. Isso é relacionamento de profissional, de relacionamento amoroso, relacionamento de amizade, qualquer tipo de relacionamento. Quando você se respeita, você se ama e você acredita que você merece, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa gentil, você é uma pessoa amável, você é uma pessoa, enfim, que acredita que merece amor e respeito, você não deixa ultrapassar o limite. Passou, você vai falar, olha, isso aqui para mim não. Ah, mas e aí você tá errada se você fizer isso assim? Não, eu não mereço isso, porque tem outras pessoas no mundo, né, gente? Nem todo mundo. E muitas pessoas têm autoimagem deturpada. Muitas pessoas.
E aí, essas pessoas podem te dar conselhos, falando para você, não, aceita aí, aceita, isso foi só uma vez. Ah, nada demais, tá tudo bem. É assim mesmo. Você fala, não, não é assim mesmo. Eu não vou aceitar esse tipo de coisa, né? E aí você coloca o limite, e aí o padrão muda. Autorrealização e bem-estar. A crença de merecimento também afeta a nossa capacidade de buscar a autorrealização e o bem-estar. Porque se nós acreditamos que merecemos viver uma vida plena e significativa, estaremos mais inclinados a investir no nosso crescimento pessoal, a cuidar da nossa saúde, buscar experiências que nos tragam alegria e realização. Se você tem uma boa autoimagem, se você tem uma autoimagem positiva, se você acredita que você merece o melhor, você vai buscar o melhor para você. E você vai parar de dar desculpas para você. Ai, não, não vou fazer terapia, não, que terapia é coisa de rico. Ai, eu não vou fazer aquela viagem, pegar aquele quarto melhor nessa viagem, não, porque não, eu tenho que, eu não posso gastar tanto. Também não precisa disso, né? Ah, também você começa a diminuir as suas experiências, mas se você tem uma autoimagem positiva, você quer viver a melhor experiência. Você começa a não ter pena de investir no que é importante para você. Você tem uma autoimagem positiva, você acredita que você pode, né, viver aquela experiência. Então você começa a ver de forma diferente. A crença de merecimento está no cerne da nossa autoimagem e molda a maneira como nos vemos e nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Cultivar uma crença positiva de merecimento é essencial para promover uma autoimagem saudável e viver uma vida realmente plena e gratificante. A gente precisa saber se ver. A gente precisa saber se olhar com amor, se enxergar com amor. E qual que é a diferença da autoimagem saudável para a autoimagem distorcida? Vamos ver? Vamos entender as características de uma autoimagem saudável? Uma autoimagem saudável é baseada em uma visão realista e positiva de si mesmo. Você não faz flu-flu para você. Você não fala que você é uma coisa que você não é. Você não inventa uma história irreal. Você vê a realidade, mas você olha de forma positiva para você. Eu consigo isso. Eu vou acreditar em mim. Eu vou confiar em mim. Olha os meus pontos positivos. Envolve aceitação e valorização das próprias qualidades, habilidades e imperfeições. Você sabe que você não é perfeita. E tá tudo bem, você se ama mesmo assim. Você não ser perfeita não vai fazer com que você não se ame, não vai fazer com que você não acredite em você, não vai fazer com que você desista dos seus sonhos. Você vai se ver de forma real. Obviamente, a gente sempre tenta melhorar as nossas, né, imperfeições, mas melhorar não significa que eu vou me achar a pior pessoa do mundo por causa das imperfeições. Tem imperfeições, como qualquer pessoa tem imperfeição, mas me amo ainda que tenha imperfeições. Uma pessoa com autoimagem saudável se sente confortável consigo mesma e confiante nas suas capacidades. Foi aquele exemplo, por exemplo, que eu coloquei ali da moça acima do peso. Ela está confortável com quem ela é, fisicamente, mas também tem emocionalmente, também tem mentalmente, né? Eu confio na capacidade que eu tenho. Eu confio, até porque se eu não tiver a capacidade toda que eu quero, eu busco, não é assim? A gente procura melhorar, a gente procura se desenvolver. Mas isso não pode fazer com que a gente duvide de quem nós somos. Uma pessoa com uma autoimagem saudável reconhece o seu próprio valor, independentemente das opiniões alheias, e não busca validação externa constante. Sabe esse tapinha nas costas, que às vezes a gente fica esperando para fazer, esperando o apoio, esperando o tapinha nas costas, esperando o você consegue, esperando o eu acredito em você. A gente precisa entender que nós podemos ser o nosso próprio tapinha nas costas. A gente pode acreditar que nós podemos. A gente pode acreditar que a gente consegue. É só decidir fazer isso. Se olhar com amor, se acolher. Então, quem tem uma boa autoimagem vai fazer o que precisa fazer.
Independente se alguém acha que é bonito, que é feio, tá errado, tá certo. Lógico, dentro dos padrões, né? Naturais. Então, não busca validação externa constantemente. Já uma autoimagem distorcida é caracterizada por uma visão negativa de si mesmo, distorcida de si mesmo. Pode envolver uma autocrítica excessiva, nunca tá bom, sempre tem alguma coisa errada. Sempre tem alguma coisa errada, nunca tá bom, você nunca foi bom o suficiente, você nunca está se adequando, você nunca é suficiente. Você tem que fazer sempre melhor, sempre mais perfeito, sempre melhor. Só vai estar bom quando for muito bom. Só vai estar perfeito quando for muito perfeito. Então, é uma autocrítica em excesso, fora da normalidade. Baixa autoestima, insegurança crônica, né? Fica tá sempre insegura de tudo que vai fazer. A pessoa com autoimagem distorcida tende a se subestimar, duvidar das suas habilidades, duvidar dos seus méritos. Ah, eu ganhei isso, mas eu só ganhei porque fulano não foi. Ah, eu só ganhei porque eu dei sorte, eu só ganhei porque não sei o quê. Então começa a duvidar, subestimar. Está sempre duvidando do que ganhou, da própria capacidade. Caramba, eu fiz isso. Pô, não sei como, acho que foi sorte. Está sempre duvidando e ela pode se sentir constantemente inadequada e se comparar negativamente aos outros. Então entra naquele lugar de inferioridade de novo, né? De se comparar, você é sempre pior do que as outras pessoas, você sempre consegue menos que as outras pessoas, você é sempre inadequada. Tem sempre uma questão no meio disso tudo. Então, é, a gente precisa entender que a influência da autoimagem no nosso comportamento, gente, faz toda a diferença. A autoimagem, a forma que a gente se vê faz toda a diferença no nosso comportamento. A nossa autoimagem influencia significativamente as decisões que a gente toma e como nós nos comportamos no mundo. Uma autoimagem saudável nos capacita a assumir risco, obviamente, riscos calculados, buscar novas oportunidades, enfrentar desafios com confiança. Já uma autoimagem distorcida pode nos levar a evitar situações desafiadoras, nos sabotar nos nossos objetivos, nos colocar para baixo em momentos de dificuldade. Se você é uma autoimagem positiva, você está enfrentando um momento difícil, você vai olhar, bom, já passei por coisas parecidas ou nunca passei por isso, mas eu sei que eu vou conseguir passar. Vai dar certo. Eu confio que vai dar certo. Eu vou dar a volta por cima. Eu vou levantar. Isso é uma autoimagem positiva. Uma autoimagem negativa, distorcida, eu vou ficar aqui para sempre, isso nunca vai passar. E agora, minha vida acabou. E você entra nesse lugar. Tem uma situação desafiadora, você não vai, porque você tem medo de dar errado. Você tem medo de não conseguir, você tem medo de não ser capaz. Viu a diferença? Então, para a gente reconhecer, quando a gente reconhece sinais de uma autoimagem distorcida e cultiva uma autoimagem mais saudável, a gente pode nos libertar. Escuta essa palavrinha aqui, ó. Libertar das limitações autoimpostas, aquelas limitações que você mesmo se impôs. Você vai se libertar e vai viver realmente de forma mais autêntica e realizada. Porque você vai confiar em você, em quem você é, e não numa versão perfeita de você mesma que não existe. Você vai começar a se enxergar de uma maneira realista, mas reconhecendo e validando quem você é, de forma autêntica e genuína. A gente se vê daqui a pouquinho, lá na próxima aula.